O problema da amarração e a dor do coração partido. Eu vou começar o vídeo de hoje com uma afirmação rápida e direta. Não há escapatória. Se você ainda não sofreu com a dor de um coração partido, você vai sofrer em algum momento no seu futuro. Parece que essa situação está inserida em nosso DNA de tão comum que ela é. Quem nunca sofreu por amor, não é mesmo? Quem nunca ficou prostrado por dias, às vezes semanas, sentindo a angústia, uma dor que é praticamente física de tão intensa, algo que faz, naquele momento, você desejar voltar para o passado para refazer seus passos ou prometer que nunca mais repetirá essas coisas estranhas de se apaixonar, não é? Pois é. Essa situação é bastante complicada e também bastante comum. Embora as pessoas diferentes sintam essa dor de formas diferentes, em escalas diferentes, ela está presente em praticamente todos nós e é uma coisa tão intensa que faz com que algumas pessoas busquem algum tipo de solução para isso. Geralmente álcool e drogas, né? Muitas vezes as pessoas entram no que a gente pode chamar de estado de negação, tá? Que é uma fase psicológica que vem com o luto, com a perda. Essa negação faz com que algumas pessoas busquem atalhos, por assim dizer, para que a dor passe, e um desses atalhos no mundo místico é conhecida como a famosa amarração amorosa. Agora, você sabe por que essa dor é assim tão intensa? Nós vamos falar um pouco sobre isso tudo e eu vou levar você a uma espécie de passeio pelo equipamento mais complexo do universo conhecido, para que você possa desvendar o porquê dessa dor e ainda mais, o porquê fazer a amarração é algo implausível, se não impossível. Preste atenção nesta outra informação. Os mesmos mecanismos neurais envolvidos no processamento das dores emocionais e sociais, ou seja, no caso que a gente está tratando aqui do coração partido, são também responsáveis pelo processamento das dores físicas. Isso quer dizer que as mesmas áreas do cérebro que são ativadas quando estamos com o coração partido, quando tomamos um fora, quando a gente perde um amor, também são responsáveis pelo processamento das dores de uma perna quebrada, de um corte que sangra no braço, ou de qualquer outra coisa que vá ferir seu corpo físico. A gente pode fazer uma brincadeira muito mais interessante aqui, mas antes disso, eu vou pedir para você já dar uma ajuda aqui no canal pra gente, né? Deixando seu joinha e se inscrevendo aqui para mostrar que você está gostando de todo esse trabalho, dessa nova sequência de vídeos que eu estou trazendo, beleza? Bom, enquanto eu pesquisava aqui, eu vi que um vídeo de um neurocientista, o Pedro Calabres, que ele é bem famosinho aí no meio, e ele diz algumas coisas que são bem legais. Se as mesmas áreas do cérebro respondem por dores emocionais, ou seja, do coração partido, e pelas dores físicas, ou seja, de um corte, qual seria a potencialidade de um analgésico para curar coração partido? Será que tomar tipo um Tilenol da vida ajudaria a superar a dor de uma separação ou do processo de luto? Essa foi a pergunta do Pedro Calabres e vamos falar a respeito disso. Vamos começar olhando para o nosso cérebro para ver o que a neurociência pode nos dizer sobre isso. Eu vou falar um nomezinho aqui para começar, um nomezinho bem legalzinho, bem bonitinho, que você pode até colocar o nome do seu filho. Giro do cíngulo anterior. Não é um nome lindo? Cíngulo, né? Eu gostei. Cíngulo quer dizer algo que parece um cinto e também dá nome para os cordões que alguns sacerdotes usam na cintura. No nosso caso, o giro do cíngulo anterior é uma estrutura que está localizada na parte frontal do cérebro, bem aqui, na linha medial, mais ou menos aqui assim, isso aqui, né, dentro. A título de curiosidade, porque isso não vai mudar a sua vida em muita coisa, o giro do cíngulo anterior é uma das estruturas que fazem a conexão entre o sistema límbico, aqui na parte anterior do cérebro, com o córtex. A grosso modo, ele faz uma espécie de ponte entre os nossos controles emocionais no sistema límbico e os controles racionais no córtex. Se você imediatamente já fez a ligação desta estrutura com o nosso vídeo sobre aprendizado, você já saiu acertando. Ele é uma das estruturas que nos auxiliam no armazenamento e revivamento de memórias. Portanto, ele é sim uma das peças de aprendizagem. Aliás, se você quiser ver o vídeo e não viu ainda, tá aqui. Ela também é ativada quando a gente passa por uma situação de rejeição, quando por algum motivo a gente é levado a lembrar de um término doloroso, quando a gente experimenta o luto, como eu falei, e quando nós somos desaprovados por algum motivo, tá? Alguns estudos também vão sugerir que a parte mais próxima do topo da cabeça dessa estrutura funciona como uma espécie de alarme. Ela soa para avisar a gente de que tem algo errado e desta forma ele ajuda a gente a tomar certas situações, beleza? Sempre nesse quesito aí, né, da quebra de expectativa.
A gente sempre costuma comparar o cérebro com um computador, com massa cinzenta sendo como HD, os neurônios mielinizados no calo central atuando meio como a fiação e o cerebelo e tronco cerebral atuando como um processador desse computador. Nesse computador, nós instalamos vários softwares que são responsáveis pelo controle dos periféricos, né? Dessas coisas todas, ou seja, do resto do corpo. Alguns softwares são como a BIOS do computador, instalado diretamente no processador, e outros são instalados no HD, e outros ainda são instalados ou eles rodam nas memórias RAMs, beleza? Nessas memórias de curto prazo. Você pode imaginar então o giro do símbolo anterior como uma espécie de antivírus. Ele tem a função de detectar o problema e alertar que esse problema está lá por algum motivo. Aqui tem uma coisa que é bastante importante. Você não quer que o seu antivírus fique te avisando de todo o software que foi instalado ou de todo o bit de informação que chega no seu HD, certo? Pois é, esse software ele precisa conseguir compreender a diferença entre o que é um vírus e o que é uma atualização de determinado software que vai melhorar o desempenho, por exemplo, do seu bíceps. Ou seja, o antivírus ele precisa conseguir identificar o que é pernicioso para os sistemas, que é o conjunto, né, do computador mais os periféricos, e diferenciar isso de um programa que você precisa instalar para trabalhar, tipo Photoshop, Excel, coisa do gênero, que você vai instalar no seu cérebro aí, beleza? Além disso, esse antivírus precisa ter um sistema de alerta, ou seja, além dele conseguir diferenciar um programa de um vírus, ele também precisa avisar alguém quando o vírus é detectado, senão de nada adianta o trabalho, né? Tipo, não adianta nada ele saber que tem um vírus ali se ele não vai avisar para ninguém que aquele vírus está lá, certo? Em geral, esse tipo de função que o giro do símbolo anterior desempenha é chamada de papel cognitivo, ou seja, está ligado à aquisição de um conhecimento. O conhecimento, neste caso, ele vai acontecer através de quebras de expectativas, né? Quando você namora, você espera estar sempre com aquela pessoa e acaba criando na sua mente uma espécie de aceite para a rotina. Você espera aquela pessoa com você o tempo inteiro. É um ato de você sabe que ela está presente. Você está acostumado a encontrar com essa pessoa em determinados dias e horários e pode, num nível bastante profundo, contar com a existência dessa pessoa na sua vida. É normal para você entender que essa pessoa está com você. E isso é importante, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Quando o término acontece, esse sistema cerebral que você tem percebe que a rotina não existirá mais. Ou seja, percebe que acontece uma quebra na sua expectativa e isso faz com que ele lance um sinal de alerta. Quanto mais intensa a quebra de expectativa, mais intenso também é o sinal que é enviado. Logo, mais intensa a dor que a gente sente. Esse alerta é chamado de papel afetivo. Esse chamado, esse alerta, né? Ele então é sentido, interpretado pela gente, pelo nosso cérebro, como angústia, como agonia, como aquela sensação ruim do término. Maravilha, tudo isso é bastante interessante, a gente sabe agora onde é e como é processada a dor da perda, a dor do coração partido, beleza? Eu acho que isso está claro. É aqui que tudo começa a ficar bem mais interessante. Lembra que eu falei que quando a gente experimenta a dor do coração partido, essa dor é processada como uma dor física mesmo? Pois é. Quando nós nos machucamos, a gente experimenta algumas sensações. Nós costumamos dizer que esta é uma experiência, portanto, sensorial, né? De sentir, a gente sente coisas, certo? Sente, sensorial. Quando a gente recebe, então, algum estímulo que a gente pode considerar como dor, a gente também experimenta uma sensação bastante interessante, conhecida como agonia. A dor nos dá agonia. E isso é tão potente que nós chegamos a sentir agonia mesmo quando não sentimos a própria dor. Basta a gente ver alguém sentindo dor, a gente já fica agoniado com isso, certo? Os homens em especial sentem isso de uma forma bastante intensa quando eles veem, por exemplo, jogo de futebol e aí um cara vai lá e sem querer dá um chute no saco do cara, né? Parece que a dor é transferida por Wi-Fi. Na verdade, é a agonia. Agora, sabe qual estrutura do nosso cérebro é responsável pelo sentimento de agonia? Você acertou se você disse que é o giro do símbolo anterior dorsal, tá? Isso é fantástico, não é? Beleza. Lá no início eu comentei sobre uma questão intrigante para você, certo? Se a mesma estrutura que nos ajuda a interpretar e perceber a dor emocional também nos ajuda a interpretar a dor física, ou pelo menos a angústia que essa dor nos dá, será que seria possível que um analgésico ajudasse a gente a passar com essa dor do coração partido? Eu vou responder isso para vocês, mas a gente precisa ir com partes. Você com certeza já ouviu falar de opioide, certo? É uma das categorias de analgésicos mais potentes que a gente conhece hoje
e que são comumente derivados da folha da papoula ou da flor da papoula, que vai dar pra gente o ópio, beleza? Por isso, opioide. A ciência, entretanto, agrupa uma série de substâncias não necessariamente derivadas do ópio neste mesmo grupo, por conta da forma como a substância age no nosso corpo. Se a substância age como um opioide do ópio age, ele é chamado de opioide. Então, é qualquer substância que age sobre os receptores de opioides em nosso cérebro. E neste grupo estão contidos drogas como hidrocodona, oxicodona, naloxona e endorfina. A endorfina é um hormônio produzido naturalmente pelo nosso corpo, utilizado pelos nossos neurônios na comunicação do sistema nervoso. E sabe onde nós podemos encontrar o maior número de receptores de endorfina, ou melhor, de opioides? Acertou de novo quem falou, giro do símbolo anterior, dorsal. Sabe o que isso quer dizer? Que de fato, o consumo de certos tipos de analgésicos, como por exemplo o paracetamol, é capaz de diminuir a intensidade dessas nossas dores emocionais. E isso é muito legal, não é? Você pode ser anestesiado da sua dor de cotovelo com um paracetamol. Mas no fim das contas, o que tudo isso tem a ver com a amarração não funcionar ou deixar de funcionar, né? A gente vai do começo, beleza? O que é amarração? A primeira coisa que você pode fazer para compreender essa situação da forma mais profunda possível é, claro, entrar na Teoria da Magia acessando esse link aqui ou clicando no link que está aqui no comentário fixado do vídeo, beleza? Depois disso, dentro dos grupos esotéricos e algumas religiões anímicas, a amarração seria o ato de, magicamente, geralmente usando entidades metafísicas, mas às vezes somente com psicurgia, obrigar uma pessoa a voltar com a outra, beleza? Existe de praxe uma série de discussões sobre o como isso pode estar certo ou errado, e as conversas vão desde um teórico desrespeito ao livre-arbítrio, como algum tipo de lei que não pode ser quebrada, ou pelo menos não deveria ser quebrada, até questões como a amarração proteger de alguma forma um casamento ou relacionamento. Então, você ia amarrar a pessoa que já está com você, né, que você já tem um relacionamento com ela, para que de alguma forma você seja protegido de ataques externos, de magia, nessas coisas todas, tá? De fato, a amarração é a forma do brasileiro médio de lidar com a dor da separação. Esta que a gente está falando desde o começo do vídeo. Separação dói. Como a gente viu até agora, dói fisicamente. E a gente não quer sentir essa agonia do luto. A gente busca, de qualquer forma, evitar a dor, evitar a angústia dessa separação. Saindo um pouco das características neurológicas e indo para a psicologia, a gente pode considerar a angústia como uma percepção caracterizada pela mudança do humor, perda de paz anterior, dor, insegurança, culpa, mal-estar e tristeza. Heidegger vai nos dar uma definição bem interessante, falando que é o estado existencial de insegurança diante do nada e a consciência inevitável da morte. Isso é bem legal porque a angústia e a dor foram, e ainda são, né, muito importantes para nós quanto espécie, pois nos ajuda a saber o que a gente tem que evitar e o que a gente precisa manter. E é aqui, nesse ponto, que a amarração falha. Primeiro, ela quer nos impedir de sentir a angústia da perda, do dinamismo, que a nossa vida tinha até aquele momento quando dentro de um relacionamento, né? Então ela quer impedir que a gente sinta a dor da quebra desse negócio. Se funcionou até agora, pode continuar funcionando para sempre. E a mudança, aquela quebra de expectativa que a gente falou antes, parece um desafio maior do que a gente pode aceitar. Ele muda nosso status quo, né? Ele vai quebrar as expectativas. Aceitar essa quebra de expectativa vai nos fazer mudar e deixar para trás todo um sistema de cotidiano ao qual a gente já estava acostumado. E vocês sabem, mudar é difícil. É tão difícil que isso vai fazer com que a gente tenha que atuar em situações novas que não são necessariamente conhecidas. E aqui está o grande ponto, tá? A falha está no fato de que a quebra já foi a quebra. Não tem como voltar atrás. Quando alguém tenta trazer alguém de volta com a amarração, não percebe que, como já foi dito lá no vídeo de aprendizado, que aqui a pessoa já não é mais a mesma pessoa. Ela já mudou. Os mecanismos neurais que estão montados nessa pessoa que se foi, já se alteraram. E as alterações têm muito a ver com o que aconteceu entre as pessoas envolvidas. O que quer dizer, basicamente, que você está tentando trazer alguém que nem existe mais. Eu sei que isso é bem triste, na verdade, né? Porque quem faz uma amarração
está tentando, na verdade, de uma forma muito vã, tentar consertar um passado que é impossível de ser arrumado. A amarração é tipo uma tentativa de você construir uma máquina do tempo para que você consiga voltar para o passado, rearranjar as estruturas neurais daquela pessoa, que essas situações foram criadas pelas coisas pelas quais você passaram, que levaram à separação. E isso você pode imaginar que não é possível, beleza? Pois é, fugir dessa dor da separação não é algo saudável. Você precisa sentir isso, você precisa vivenciar o luto, por assim dizer. Dói. É claro que vai doer. Mas lembre-se que foi pela dor que você chegou até aqui, depois de uma longa linha evolutiva. E falando em evolução, uma última coisa. Falando em evolução, uma última coisinha. De acordo com um artigo publicado no Personality and Social Psychology Bulletin, em 2009, um dos maiores problemas dos términos de relacionamento é a busca de quem somos sem a outra pessoa. Meio que a gente se perde, a gente não consegue mais se achar, porque a gente passa tanto tempo dividindo tanta coisa com a outra pessoa que meio que a gente não consegue mais saber coisas básicas da gente mesmo. Durante o relacionamento, a gente compartilha amizades, compartilha atividades, compartilha sonhos, compartilha planos, e há muita sobreposição dos conceitos de cada um, né? Quando a separação então ocorre, esses autoconceitos que estavam sobrepostos acabam sendo modificados, o que deixa a gente perdido por algum tempo. Qualquer um ficaria, beleza? Aqui a magia de verdade entra te dizendo: se você está perdido, qualquer caminho é um caminho. Então se ponha a andar. Se você não sabe mais quem você é, e isso é muito legal, seja quem você sempre quis ser. Eu fico por aqui, eu acho que dá pra gente conversar, né? Deu pra gente conversar bastante a respeito disso. Espero ter ajudado vocês com algumas coisas. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do vídeo? O que vocês acharam dessas informações todas? Você acha que foi útil? Você acha que não foi útil? Você tá gostando desses vídeos que misturam a neuropsicologia com a magia? Coloca tudo aqui embaixo no campo de comentários para eu saber se você gostou, tá? E também curte e compartilha o vídeo aí, porque sempre é legal para nós, beleza? Espero que você tenha uma ótima vida, que seja uma pessoa melhor do que você foi até agora. Tchau!